No vídeo de hoje, vamos mostrar um pouco mais sobre como é a regulação da secreção gástrica e como ela acontece. Primeiro, vamos relembrar um pouco da anatomia do estômago. Ao final do esôfago, começo do estômago, temos a região da cárdia, seguida pelo fundo, corpo e antro, e a região pilórica, que é composta pelo esfíncter pilórico. Essas regiões são compostas em sua maior parte por glândulas secretoras. Essas glândulas são compostas por células responsáveis por diferentes tipos de secreção. As células em maior abundância são as de mucosa, onde a maior parte secretada é muco rico em bicarbonato. Também podemos contar com célula principal, que secreta pepsinogênio e ajuda na regulação da acidez, e entre elas a principal é a célula parietal, responsável pela secreção de ácido clorídrico. Vamos então entender como funciona a formação do HCl na célula parietal. Os fatores básicos que estimulam essa secreção estão relacionados com a acetilcolina, que está ligada à estimulação de 3 células secretoras principais, a histamina e a gastrina, que, em comparação à acetilcolina, estimulam muito mais a célula parietal. Mas a principal responsável pela secreção de HCl é a bomba de hidrogênio e potássio. O CO2, proveniente dos capilares sanguíneos, entra na célula e reage com a água. Nas células parietais, a enzima anidrase carbônica está presente em abundância. Então, ela catalisa essa reação, formando o ácido carbônico, que vai se dissociar espontaneamente em hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato acumulado na célula sai pela membrana basolateral por difusão. A célula tem a entrada de cloro por transporte ativo secundário, e esse cloro acumulado na célula vai para o lúmen por difusão facilitada através de canais iônicos. Pela membrana apical, a célula secreta o hidrogênio para a luz do estômago e importa o potássio para dentro da célula. Esse transporte é feito através da ATPase hidrogênio-potássio. Esse mesmo potássio sai da célula pela membrana apical através de difusão facilitada por meio de canais iônicos. Nesse meio tempo, o cloro presente dentro da célula sai por difusão facilitada, encontra o hidrogênio e os dois formam o ácido clorídrico. Voltando à distribuição celular, na região pilórica podemos observar em grande maioria as células mucosas e células G, que são responsáveis pela secreção de gastrina. Entendido isso, podemos agora falar sobre a regulação do fluxo gástrico. Tudo começa na fase cefálica, que é responsável por 20%, sendo caracterizada por estímulos externos ou até mesmo a presença do alimento na boca. A fase gástrica é responsável por 60% e é caracterizada pela presença do bolo alimentar no estômago. E a fase intestinal, por fim, é responsável por 20% da digestão e ocorre quando há a chegada ao duodeno. A regulação conta com a participação de alguns peptídeos gastrointestinais, sendo as principais e mais citadas a gastrina, a secretina, a colecistoquinina, ou CCK, e o peptídeo inibitório gástrico, ou PIG. A gastrina é secretada no antro estomacal antes ou durante as refeições e estimula a secreção gástrica. A CCK é secretada por células do duodeno em jejum e estimula a absorção de gorduras, secreção de enzimas pancreáticas e contração biliar. O PIG também é secretado por células duodenais, mas ele estimula a secreção intestinal e inibe a secreção gástrica. A secretina estimula a secreção do bicarbonato pancreático e biliar. E a somatostatina é secretada pela célula D, inibindo a liberação de peptídeos, hormônios e a secreção gástrica de hidrogênio. A regulação neural tem importante papel neste ciclo. O sistema nervoso entérico é responsável pelas funções motoras, secretoras e endócrinas, através do nervo vago e pélvico. Os neurotransmissores envolvidos são sintetizados nos corpos celulares dos neurônios pré-sinápticos e armazenados em vesículas.
Quando há um estímulo nos receptores sensoriais do trato gastrointestinal, pela chegada do alimento, há o envio de um impulso para os nervos vago e pélvico, e então essas vesículas vão sofrer exocitose, sendo encaminhadas para a célula-alvo. Esses neurotransmissores são a substância P, que é um peptídeo gastrointestinal, que está ligado à contração muscular e ao aumento da secreção salivar, a acetilcolina, que também está ligada à contração muscular, aumento da secreção salivar, gástrica, biliar e enzimática e o relaxamento do esfíncter pilórico para o aumento da velocidade de esvaziamento gástrico, a norepinefrina, que auxilia no relaxamento muscular, contração do esfíncter pilórico, vasoconstrição e diminuição das secreções secundárias e também na diminuição do peristaltismo, o peptídeo vasoativo intestinal, que está relacionado com o relaxamento da musculatura do esfíncter esofágico inferior e o aumento da secreção pancreática, o neuropeptídeo Y e o óxido nítrico, que estão ligados ao relaxamento da musculatura, e, por último, o peptídeo liberador de gastrina, ou GRP, que aumenta a liberação de gastrina através de um estímulo no nervo vago. Há também o controle endócrino das secreções através de hormônios que são encaminhados ao fígado, direcionados à circulação sistêmica e, através delas, chegam às células-alvo que possuem receptores específicos. Alguns deles já foram citados anteriormente, e agora vamos explicar melhor onde estão localizados e como são os seus mecanismos. A CCK é secretada pelas células I, que estão localizadas no intestino delgado, e é estimulada na presença de proteínas e produtos da hidrólise de lipídios. Ela estimula a secreção enzimática do pâncreas, a contração do piloro e a contração da musculatura da vesícula, resultando na secreção de bile para o duodeno. O PIG é secretado por células do duodeno em jejum, estimuladas pela presença de proteínas, lipídios e carboidratos. Ele estimula a secreção de insulina pelo pâncreas quando há glicose no meio e diminui a velocidade de esvaziamento gástrico e a motilidade, e também reduz a produção de ácido clorídrico. A secretina é sintetizada pela célula S no intestino delgado, e sua secreção é estimulada pelo grau de acidez no meio. Quanto menor o pH, mais ela é secretada para que haja neutralização, que é chamada de antiácido fisiológico. Ela é responsável pela secreção de bicarbonato no ducto pancreático e biliar e inibe a secreção de HCl e gastrina, e ajuda na contração do piloro para a diminuição da velocidade de esvaziamento gástrico. A gastrina é liberada na maior parte pelas células G do antro gástrico e é estimulada de 3 formas diferentes: pela presença de proteínas, peptídeos e alguns aminoácidos, por meio de estímulo vagal através do GRP e através da utilização de acetilcolina. Ela estimula a liberação de ácido clorídrico pelas células parietais e a sua inibição ocorre através de um feedback negativo quando há acidificação excessiva do meio, e esse feedback é mediado pela somatostatina. Vamos ilustrar como tudo isso acontece. Tudo se inicia através da distensão do antro ou presença de proteínas. Isso gera um estímulo em neurônios sensitivos que leva essa informação ao plexo mioentérico, liberando a acetilcolina, que estimula a célula G a secretar gastrina, e ela também pode ser estimulada através da liberação de GRP. Essa gastrina liberada é encaminhada para o sangue, chegando até as células-alvo, parietal e ECL. Essa também pode ser estimulada pelo nervo vago através da acetilcolina. A célula ECL, semelhante a enterocroma fins, produz histamina, que irá estimular a célula parietal a aumentar a secreção de HCl para o lúmen. Isso acidifica ainda mais o meio, resultando na sinalização dos plexos através de neurônios sensitivos. Essa sinalização resulta na liberação de acetilcolina, que irá estimular a célula principal a produzir pepsinogênio, que será convertido em sua forma ativa a pepsina. Ao mesmo tempo, a distensão estimula, através do sistema nervoso parasimpático, as células mucosa, que liberam muco rico em bicarbonato, responsável por proteger a mucosa estomacal da acidez do suco gástrico. O excesso de ácido no estômago é detectado pela célula D, que começa então a secretar somatostatina, que irá inibir a ação das células G parietais principais, diminuindo assim a secreção gástrica.